Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Vamos ler Lucas 1, versículo 80. Vou falar mais tradicional, né? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo o doutor Lucas. Né? O outro doutor Lucas. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Até aqui. A palavra de hoje é o seguinte: primeiro você começa, depois você melhora. Faz todo sentido na vida de João Batista. E eu e você sabem, né, que ninguém nasce sabendo tudo, né, gente? A gente está sempre aprendendo coisas novas. Ninguém sabe tudo. Primeiro, a gente já não vem ao mundo sabendo. E por mais tempo que você já viveu nessa terra, você e eu, nós não aprendemos tudo ainda. A gente sempre vai encontrar alguém que sabe. Então, a gente está sempre melhorando, sempre avançando. Como o João Batista, ele estava crescendo, se fortalecendo em espírito. Então, ele crescia fisicamente, se fortalecia espiritualmente. E logo depois, né, viveu num deserto e depois ele apareceu. Depois ele começou a aplicar a missão que ele tinha do Senhor na terra. Então, assim, se a gente sabe que a gente não aprende, não nasceu sabendo as coisas, mas tem uma coisa que a gente sabe. A gente vem ao mundo já com dons e habilidades, com propósito. Né? Os dons e habilidades são ferramentas para a gente chegar no lugar onde o Senhor quer, que é o propósito. Deus traçou um propósito na minha vida, na sua vida. Tu acredita nisso aí, amém, não? E se Ele traçou um propósito, Ele vai te dar ferramentas para que você alcance esse propósito. Quais são essas ferramentas? Os dons que você tem. Por isso que tem coisa que você tenta fazer e não dá certo, porque aquilo não é para você. Então não vai chegar em lugar nenhum fazendo isso. Mas tem coisa que você faz, parece que flui. A coisa acontece sozinha, parece que o negócio vai, porque aquilo naturalmente está dentro de você e aponta para o propósito que Deus tem para você. Então, as coisas cooperam para o bem. Então, a gente tem que entender e avaliar, identificar os nossos dons, as nossas habilidades. E pelo fato de eu e você carregar alguns dons e saber dessa história toda, a gente fica um pouquinho ansioso, né? Alguns de nós, assim, né? Porque Deus, ele tem a agenda dele, ele tem o tempo dele da atuação. Para você ter uma ideia, João Batista começou a atuar com 30 anos, mais ou menos. Não tem uma data exata, mas é mais ou menos. Imagina você esperar 30 anos para começar a fazer algo que você está ouvindo hoje. Será que a gente ia ter paciência para esperar acontecer, né? Aí que está outra ferramenta que o Senhor trabalha em nós, que é o tempo. E tem um tempo determinado para o Senhor, para que eu e você venha a atuar no que o Senhor determinou, né? E esse tempo para nós, às vezes, né, parece que as coisas não acontecem, e a gente às vezes pula etapas. Existe um grande problema na nossa vida, que é pular etapas em várias áreas da vida, profissional, material, emocional, ministerial. A gente pula etapas, a gente está numa etapa, a gente precisa fazer o que tem que ser feito nessa forma, mas a gente não tem paciência, a gente quer pular, não, eu já quero ir para aquele outro estágio, mas não é para estar lá. Então a gente apanha, a gente se prejudica, a gente se decepciona, porque estamos fazendo algo que não era para a gente estar fazendo, aí a gente tem um monte de prejuízo, aí depois a gente acaba até culpando Deus, culpando a igreja, culpando um monte de coisa. Então, assim, tenho aqui quatro
4 momentos assim que a gente precisa aprender com o João Batista, que é muito importante. Primeiro, que a gente precisa amadurecer, né? O que a palavra fala? O menino crescia. Ele está falando 2 verdades. Uma que a gente, quem é nordestino sabe, né? Criança a gente não chama de criança, chama de menino. Esse menino, né? Uma hora a gente é menino, normal. A gente é criança. E a gente, como criança, nós não estamos preparados para assumir responsabilidades de adultos. Tem coisas que um adulto faz que jamais a gente pode exigir de uma criança. Apesar de nós pais, às vezes, quando tem um filho mais velho, eu tenho, no caso, Estevão, às vezes eu exijo dele uma postura, um comportamento que era para ser um adulto. E a gente, sem querer, às vezes exige. E a gente percebe que não vai conseguir fazer, não dá. Não dá. Eu e aquele vão sair para um Vale Night e deixar o Estevão cuidando da Ana. Os 2 vão botar fogo na casa. A Lola que vai cuidar dos 2. Por quê? Não dá para exigir de uma criança o que um adulto pode fazer. Porque existe um tempo para tudo. Tem um tempo de ser criança. O menino era menino, mas ele estava crescendo. E o que falta às vezes em nós? Talvez eu não sou o que eu deveria ser, porque eu não estou me preparando para isso. Eu não estou me permitindo desenvolver. E desenvolvimento traz desconforto. Não sei se você lembra das suas dores do crescimento. Doía assim atrás da perna, doía aqui na sola do pé, acordava com cãibra, acordava chorando com dor na perna, dor aqui, dor ali, porque o crescimento, ele causa desconforto. Só que a gente tem uma leve tendência a querer conforto. E esse lugar confortável que vocês estamos, não está trazendo desenvolvimento. Estamos apenas inertes, vendo o tempo passar, esperando que algo extraordinário aconteça do nada, sem que eu me esforce para nada. Eu não estou crescendo em nada. Olhe para você nos últimos 6 meses. Quem é músico, cantor, vamos lá. Você faz alguma coisa musicalmente que há 6 meses atrás tu não fazia? Ou você está fazendo as mesmas coisas dos últimos 6 meses? Você executa as mesmas músicas que você executa... 6 meses já é muito, gente. Já é muito tempo. Para a gente aprender uma técnica nova, uma aplicação nova, uma escala nova, alguma coisa. No seu trabalho, na sua profissão. Nos últimos 2 anos, o que você melhorou na sua técnica, no que você produz, no que está nas suas mãos? Você buscou, investiu na sua profissão, no que você sabe, nas suas habilidades, para que você, nos últimos 2 anos, possa ser alguém melhor hoje do que há 2 anos atrás, ou você está vivendo do mesmo jeito? Então, aí a gente está se colocando num lugar de decadência, gente. Deus nos colocou na terra para ser excelentes, para sermos destaques na sociedade, nas famílias. Só que precisa... Quem é que cresce? Quem amadurece. O crescimento começa aqui, no amadurecimento. Porque quem cresce começa a mudar as prioridades. Antes, eu estava agora à tarde preparando a mensagem, Estevão chegou da escola. Eu falei, Estevão, direto para o banho, porque você está podre. Qual é a cabeça dele? Se jogar no sofá, do jeito que estava. Aí vai apodrecer o sofá junto com ele. Então vai, não quero nem te ver. Vai. Aí ele foi lá, chegou todo o cabelo molhado. E aí, pai? O que eu faço? Tarefa. Não pode deixar para depois. Mas na cabeça dele é o quê? Vou ficar de boa, né? Ele fez a tarefa rapidão lá, terminou. Estevão, e aí, o que você vai fazer? Por que você não dorme um pouquinho? Para descansar, para estar mais disposto e tal, para amanhã. Ele, não, pai, quero brincar de skatinho de dedo. É uma criança, cara. Eu vou exigir dele. Pior que eu exijo ainda, eu sou terrível, né, cara? Aí eu, para tentar engambelar ele, vai ler um livro. Que aí esse dia eu engambelei assim, eu peguei um livro, Uma Vida com Propósitos. Eu estava lendo um, aí eu falei, leia aqui do meu lado.
ele leu uma página e estava dormindo, babando, quase que babou em cima do livro, assim. O babona descendo assim, eu falei, meu Deus. Aí ele dormiu lá e tal. Aí hoje ele leu uma página e foi... Aí como ele sabe que quando ele vai para o piano eu não brigo com ele, eu ouvi ele tocando piano. Eu falei, malandro, parou de ler, mas foi para o piano. Mas a criança é isso, gente, ela tem outras prioridades. Na cabeça dela, funciona de outra forma. Aí eu pergunto para você, quais são as suas prioridades? Talvez as suas prioridades e as minhas prioridades são as mesmas do meu João adolescente há 20 anos atrás, que não tinha na cabeça a renúncia, a dedicação, a disciplina de desenvolver algo novo através de um esforço. Porque se eu não cobrar o Estevão, ele não vai desenvolver, porque a prioridade dele é outra. Ele não está errado, ele é uma criança. Só que nós não somos mais. E às vezes a gente está vivendo uma vida de criança. Por que às vezes o nosso casamento não melhora? Porque nossas prioridades são outras. Eu tenho uma confraria digital de memes, né? Tem uns amigos que mandam meme para mim. Aí eu recebi um vídeo hoje, cara, que é engraçado ao mesmo tempo decadente, assim, vergonhoso. De uma mulher, assim, um casal, que a mulher comprou um capacete de Homem de Ferro para ele. E o cara disse, não, é mentira, né? Ela, não, abre aí. Cara, o cara fazia uns movimentos de uma criança de 3 anos, quando ganha algum brinquedo bem bobinho, assim. Cara, o cara gritava, botava a língua para fora, e ria, levantava. Sabe assim, eu olhava, tipo assim, é engraçado porque é ridículo. Eu não sei se é mais ridículo do que engraçado, ou mais engraçado do que ridículo, mas no mínimo vergonhoso. Tu vê que o cara não cresceu, ele não saiu do lugar. E aí, ele não casou com uma mulher, ele casou com uma mãe. É a mãe que está cuidando dele, está dando um presentinho para o menino querido. Né? Aí por que às vezes o casamento está complicado? Porque eu não saí ainda da minha bolha adolescente, eu estou vivendo uma vida, eu preciso crescer. Aí olha para alguém que está e fala assim, cresce por gentileza, cresce, vai. Vamos sair desse lugar onde tu está e vamos desenvolver em nome de Jesus. E a hora chegou, gente, de amadurecer. Escolhas ou amadurecimento são prioridades diferentes. Se você quer viver uma vida extraordinária, você vai ter que ter renúncias extraordinárias. Se você está vivendo uma vida muito normal, é porque as suas escolhas estão sendo muito normais. Estão sendo como a de qualquer um. Pode ver, são poucas pessoas que se destacam muito na profissão, na sociedade, mas se você olhar para a vida dela... Segunda-feira eu encontrei com um amigo lá em Itajaí, na reunião da Segunda Mais. Até convido todos vocês, quem quiser, toda segunda-feira à noite, às 20 horas, lá em Itajaí, tem um encontro chamado Segunda Mais, que é para todo mundo. É uma noite de comunhão do ministério, de desenvolvimento ministerial, de relacionamento, é muito especial. E esse camarada que eu conversei, cara, ele é um cara assim, super destacado na sociedade, assim, até no Brasil. Aí ele me mostrou o WhatsApp dele, assim, só para... Ele falou assim, Carioca, eu já li um monte de mensagem. Tinha 525 mensagens para ler. Isso aqui é de hoje. Tem dia que vem 2.000. Quando dá um problema não sei aonde, tal. Eu falei, cara, meu Deus, como é que... Aí ele falou assim, eu tenho 4 empresas, eu sou supervisor de não sei o que lá, eu sou diretor de tal coisa, eu estou aqui, eu estou lá, eu estou em Brasília, às vezes eu estou não sei aonde... Eu tenho meus filhos, eu cuido da minha mulher, eu cuido da minha família, eu estou aqui na igreja. Como é que... Eu quase pergunto assim, como é que tu conseguiu vir hoje aqui? Prioridade, gente. Prioridade. A pessoa entende que espiritualmente ele precisa. E qual é o problema de quem não é maduro? Qualquer obstáculo faz essa pessoa imatura desistir de qualquer escolha. Por isso que não sai do lugar. Porque vão ter pedras no nosso caminho, gente. Para você estudar, para você crescer, para você desenvolver, para você buscar o Senhor, vai ter obstáculos. E se você for maduro, você vai superar os obstáculos. Está entendendo aí, amém? Então, quanto mais eu me dedico, mais rápido eu sou aprovado por Deus e mais desenvolvimento eu recebo em menos tempo. Então, vamos correr um pouquinho mais, gente, para a vida. Sabe assim,
na sua saúde, no seu desenvolvimento pessoal, profissional, ministerial. Em nome de Jesus, Deus, o que a palavra fala? Os campos já estão brancos, já está tudo pronto, é só a gente ir lá e colher. Mas o que falta é trabalhador. Em outras palavras, ele não falou assim, preguiçoso, né? Ele falou trabalhador. Ele não falou assim, gente que quer sair na foto, mas não quer fazer. Não, o que falta é gente que vai lá e botar a mão na massa e carregar aquela colheita. É gente posicionada. Segunda coisa que João me ensina, se fortalecer no espírito. Primeiro, a gente precisa ser expandido aqui dentro. Por isso que eu trouxe esse nome, né? Primeiro eu começo, depois eu melhoro. Primeiro a gente é expandido por dentro, depois a gente cresce por fora. O que acontece nesse mundo midiático que a gente vive? Muitas pessoas crescidas externamente, com fotos maravilhosas, filtros maravilhosos, lugares incríveis, pratos, uma culinária incrível, invejável, mas a vida real não comporta o que a pessoa vive no digital. Porque ela está expandida por fora, mas pobre por dentro. Ela só tem a aparência incrível, mas o interior terrível. E acontece com muitos de nós. Se você olhar, quem lembra aqui do bonecão do posto? O bonecão do posto está lá, assim, o barulho dele, né? Gigante, chama atenção, mas se você olhar para dentro dele, só vento, não tem nada. Então, às vezes, eu estou assim, profissionalmente, ministerialmente, estou assim com Deus, achando que estou cheio de Deus, mas não tenho nada dentro de mim, cara. Pessoas vazias. Por quê? Está muito preocupado, fazendo muita força em aparentar algo. Gente, a religiosidade faz isso com a gente. A religiosidade é um mecanismo que nos valida em Deus através do que a gente aparenta ser. Só que é tudo uma mentira. Através do que eu faço. Eu estou fazendo, então Deus está se agradando. Deus não chamou para a gente trabalhar para Ele. Deus chamou a gente para trabalhar com Ele. É sobre Ele. E às vezes a gente está fazendo coisas, se nos validando, e a gente está cheio, né? Cheio, mas cheio de nada. A gente tem que lembrar quem nós somos. Se a gente sabe quem nós somos, a gente vai ter noção do que nós precisamos. Vamos ler Efésios 2, versículo 3, do 3 ao 6. Olha essa declaração de quem nós somos. Antes, espero que seja antes, tá? Espero que hoje todo mundo esteja vivendo igual está aqui, ó. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos da carne. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu e você estamos assentados nas regiões celestiais, porque Cristo fez isso por nós, por causa do amor de Deus sobre nós. Mas a gente tem que lembrar que sem isso tudo, sem esse preenchimento de um vazio que é só Deus que traz, se não for Deus, nós não somos nada. Se eu tirar os versículos aqui de Deus, aqui, ó, se eu tirar o 6, o 5 e o 4, vai sobrar só o... Bota o 3 lá de novo. Vai sobrar só o 3. Ó, satisfazendo desejos da natureza pecaminosa, realizando vontades e pensamentos da carne e merecedores de ira. Se eu tirar Deus da minha vida, eu sou esse. Então, crescer no espírito não é crescer na aparência, não é crescer na minha técnica, é outro âmbito. Eu estava falando de crescimento pessoal, agora falando de espiritual. O crescimento pessoal, ele vai aparentar, é normal. Você vai ganhar um diploma, você vai saber falar melhor, você vai chegar em lugares mais altos na sociedade, você vai ter bens, lógico. O crescimento pessoal, ele aparenta. Agora, o espiritual, quanto mais você cresce, menor você fica.
É o contrário. Quanto mais você aprende de Deus e percebe quem Ele é, quem nós somos, e o que era para a gente, aonde era para a gente estar, e aonde a gente está. Era para eu estar onde, gente? Jogado numa lata de lixo. Olha onde Deus resolveu me colocar. Assentado nas regiões celestiais. Com quem? Com Cristo. Olha só, você sentou do lado de alguém bem importante assim, e você sentiu, meu, que legal, estou sentado do lado de... Pô, que legal, né? Olha a pessoa importante do teu lado aí, ó. Tem uma pessoa importante sentada do teu lado. Talvez você não sabe a importância dela. Olha o presidente aqui, ó. Presidente, o meu presidente, ele. Talvez a gente não saiba a importância. Nós estamos assentados do lado do Mestre Jesus. Eu e você nem sabiam onde é que era essa cadeira. A gente não tinha nem noção de como chegar lá. Mas Deus, com um amor eterno, nos atraiu para perto dEle. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Isso é crescer espiritualmente, gente. Saber quão miserável nós somos. Quanto mais crescermos, menores vamos ficar. E se você não está pequeno, é porque você não cresceu. Engraçado, né? Se você não se sente pequeno, é porque você não cresceu bastante. Esquisito, né? Mas é a maior verdade da vida. Terceira coisa. Primeira é amadurecimento. Segunda, fortalecimento no espírito. Terceira, passando pelo deserto, que é o que João passou. A gente se apega muito ao desespero do deserto, porque o deserto é desesperador. Eu sou o tipo de pessoa que não suporto ficar sozinho, andar sozinho. Eu tenho me vencido muitas vezes, porque de manhã cedo eu venho para a igreja sozinho. E eu fico sozinho em carne, né? Mas eu sei que Deus está comigo, mas a minha carne às vezes estremece. Aí tem a porta lá do auditório, ela dá um susto em mim às vezes, porque se você está aqui sozinho, você vai ver. Tu abre aquela porta, aí tu larga ela e tu sai. 15 minutos depois ela fecha. Bam! Ai, meu Deus, o que é isso? O dia que tu estiver sozinho, faz esse teste. Eu não gosto de ficar sozinho. Não por medo, sei lá, não sei o que sentimento é esse. Não quero me julgar. Mas o deserto, gente, tem milagre. O deserto é o campo de treinamento do Senhor para a nossa vida. Você não vai ver o deserto sem a presença de Deus. A sarça ardeu para Moisés aonde? No deserto. Deus fala contigo no deserto. No deserto caiu maná dos céus. No deserto Deus cuidou do povo até chegar na terra prometida. Deus nunca abandonou ninguém no deserto, gente. E muito menos eu e você. No deserto sempre teve cuidado de Deus, o pão nunca faltou, a proteção nunca falhou. Deserto não é solidão. Deserto é treinamento com Deus. Quem sabe você está vivendo um deserto. Só que muita gente esquece que deserto não é dificuldade financeira por falta de organização. Tem muita gente que está desorganizado financeiramente e fala assim, estou passando por um deserto. Por que Deus não me ajuda? Não, você não está no deserto. Isso não é deserto. Isso é desorganização. Estou num deserto sentimental. Não, mas você não consegue se acertar com ninguém? Cheio de problema? Isso não é deserto. Isso é consequência de escolhas. Agora, tem momentos que Deus nos permite desertos, momentos difíceis, momentos de dificuldades. Que se eu e você não nos desesperarmos no meio disso, como alguns de nós faz, se desespera, joga tudo para o alto, endoida tudo, tenta arrumar o seu próprio jeito para resolver as coisas. Quando a gente não faz isso, quando a gente se mantém na posição, eu duvido que você não vai passar por esse deserto igual os jovens passaram pela fornalha. Tinham 4 homens junto com eles. Talvez os meninos poderiam querer fugir, né? Vai jogar na fornalha? Corre. Se conseguir me pegar, tu me joga. Talvez alguns de nós ia correr. Não, pode me botar. Se o Deus que eu sirvo quiser me livrar, Ele me livra. E se Ele não quiser, eu não abro mão da minha adoração e Ele pode me jogar. Pessoas posicionadas. Aí o que eles viveram? A experiência do 4º homem.
quarto homem já está andando contigo faz tempo, você que não viu. Não rejeite o deserto, e muito menos o tempo do deserto. Porque mesmo que você não veja nada, Deus não vai deixar você até você terminar esse deserto. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não, gente? Tem muita gente desistindo no deserto. Tem muita gente sofrendo pelo pecado da incredulidade no meio do deserto. E por causa desse mal, ela está morrendo no deserto. Para você ter uma ideia, toda a geração que saiu do Egito até chegar na Terra Prometida, só sobraram 2 pessoas, Josué e Caleb. A geração inteirinha morreu no deserto. Caminharam por 40 anos e morreram no deserto. Quantos de nós morremos no deserto profissionalmente falando? Quantos empresários que poderiam ter aqui, que você abriu tua empresa, você tinha uma ideia, tinha um ideal, tinha uma habilidade, e veio as dificuldades, vieram todo o peso que é da responsabilidade, das dificuldades, né, fiscais, sei lá, o que te derrubou, e no meio desse processo, no meio desse deserto, você simplesmente desistiu e jogou esse sonho e está lá enfiado na areia do deserto. Quantos relacionamentos passamos por desertos difíceis, que se a gente se desesperasse, a gente estava sozinho hoje. Eu e a Keira já passamos por alguns desertos. Nós 2, eu sozinho, ela sozinho. E se a gente se desesperasse, nós não estaríamos juntos hoje. Talvez eu estaria jogado na areia do deserto. Ou ela, ou nós 2 juntos. E o que acontece comigo e com você? Muitos de nós, no meio desse deserto, a gente esquece que Deus sempre cuidou, e está cuidando e não vai deixar de cuidar. A gente esquece que, apesar dos dias difíceis, nós estamos sendo supridos pela bondade de Deus. A gente esquece de detalhes assim. É por isso que a gente desiste, né? Mas nós não somos como aqueles que retrocedem. Você está comigo aí? Eu estou avançando para o alvo. Eu não vou parar no deserto, porque eu sei que Deus está comigo. Quarta coisa. Depois de todo o processo, aprendizado, amadurecimento, fortalecimento espiritual, passando pelos desertos, agora vem a hora de me expor. Porque sabe qual é a raiva que eu acho que Deus deve ter? Porque eu tenho essa raiva. De ver pessoas que passaram por coisas tão difíceis, elas passaram, honraram a Deus, aprenderam, cresceram, aí agora é a hora dela se expor para a humanidade e enviar a mensagem. O que ela faz? Não faz nada. Gente, tudo isso que a gente está passando aí, você está passando, eu passei, tudo isso vai servir para eu e você estendermos as mãos para quem vai passar pelo que você está passando aqui, lá na frente. Os seus dilemas hoje, que serão superados em nome de Jesus, amém? Daqui a algum tempo vão aparecer pessoas que vão estar no meio desse deserto que você já passou. Aí agora você olha e você, vem cá que eu sei o caminho, pode me dar a mão que eu vou te guiar, cara, eu passei por isso aqui, vem aqui, eu sei o caminho, Deus me guiou e agora eu vou te ajudar. Só que na hora de eu me expor, na hora de eu aplicar tudo aquilo que eu recebi do Senhor, eu estou simplesmente economizando a minha vida. Não faça isso, cara. Porque João Batista não fez. João Batista ficou durante esses praticamente 30 anos se preparando. Ele recebeu uma notícia que era loucura. Cara, está vindo um Salvador. O Messias está chegando. Imagina, 400 anos de um período assim, sem muita comunicação com os céus. De repente chega um doido falando assim, Deus falou comigo. Já pensou? E não falou pouca coisa não, falou que ele mandou o filho dele. E ele vai viver aqui. Começa a se arrepender aí, raça de víbora. Começa a se arrepender aí, porque o Senhor está chegando. Já pensou? No contexto que ele vivia, de injustiça, tirania, de problemas sociais terríveis, ninguém mais acreditava em mais ninguém, o Império Romano detonando os judeus, ele chegar assim com uma fala daquela?
Talvez você vai ser levantado dentro da sua família com um discurso que o Senhor vai te dar, e você vai ter que ter coragem o bastante para se levantar com ousadia e intrepidez, e você falar dentro da sua casa. Quem sabe no seu trabalho, quem sabe no seu bairro, não sei aonde, que Deus te fez para você se expor, mas vai chegar essa hora. Aí o que tu vai fazer? Vai amarelar? Não existe guerra sem treinamento e preparo. Poxa, a gente está se preparando para quê? Para nada? Para nada. Eu fico brincando, né, tem um rapaz aqui da igreja que estava malhando assim, botou um story fazendo rosca direta assim, o bíceps dele estava grandão, cara. Aí eu peguei e falei assim para ele, cara, esse bíceps aí tá preparado para pegar a roçadeira e roçar o terreno da igreja, cara, tá ficando fortão. E o que adianta ter um bíceps desse tamanho e não fazer nada? Adianta, sim ou não? Sem propósito? Não, mano, sai da academia, já cata um machado, cata uma marreta e vamos para cima. Se você está adquirindo força, é para você aplicar essa força? Não faz sentido. A gente está fazendo muita coisa na vida sem sentido, sem aplicabilidade em nada. O que eu estou fazendo? Para quê? Eu estou num corre para a vida. Para quê? Se aparecer um leão, eu corro. Não tem leão aqui, gente. Não vai aparecer um leão para te morder. Então, tu tem que achar o propósito. Por que tu está correndo? Por que tu está fazendo? Tu tem que entender, tem que desenhar, tem que ter um sentido. Porque senão não vai fazer sentido. Existe para todo mundo um processo. E esse processo está nos encaminhando para o chamado. Muitos estão parando no meio do processo, porque o processo é dolorido. É melhor ficar no conforto, né? É melhor ficar paradinho. Corre para a vida, segunda-feira já, pior dia da semana, para alguns aí. Vou não, estou cansadão. Vou estragar minha semana já, primeiro dia, vou nada. É assim, a gente vai... O João Batista se preparou para entregar ao mundo uma mensagem que mudou o curso da humanidade. Gente, eu e você carregamos uma mensagem, carregamos uma palavra que é para a mudança da humanidade. Olha o peso de responsabilidade que nós carregamos para não estar fazendo nada. Não estar investindo a minha vida em nada que seja nesse sentido. João Batista entendeu o chamado e honrou o Senhor, viveu pouco, porque ele era um homem com uma língua um pouco afiada. E ele constrangia e confrontava a sociedade. Só que ele cumpriu o chamado, né? Talvez o chamado dele foi só para viver 1 ano e pouco ali, foi só isso que ele viveu, gente. Ele não viveu mais do chamado do início até a morte, 1 ano e... Olha, se não foi 1 ano. Mas ele viveu intensamente. Eu duvido, quando a gente encontrar João Batista lá no céu, tu perguntar assim, ô João, tudo bem? Você não se arrepende de ter morrido tão jovem? Talvez alguém vai perguntar isso para ele, né? Não vai dar essa bobeira não, que ele vai te dar uma lapada. Ele vai te dar uma chicotada. Sai daqui, raça de víbora. Como é que tu chegou aqui? Ele já vai perguntar assim, se eu não entendeu nada e está com essa dúvida aqui em cima ainda. Porque alguém vai perguntar isso para ele, né? Ele foi perseguido, perdeu sua vida. E assim, gente, o inferno, ele vai lutar contra nós. Ele está lutando, ele conhece o meu e o seu caminhar. Ele olha para mim, para você, ele percebe que nós temos características parecidas com pessoas que fizeram grandes coisas na Bíblia. Ele olha para alguns de nós, pode falar assim, esse aí é meio parecido com Davi, esse aí é meio parecido com Moisés, esse aí é meio parecido... Algumas características que nós temos, porque o chamado é o mesmo, gente, é para levar a humanidade ao reino de Deus, é fazer o nome de Jesus ser conhecido. O objetivo sempre é o mesmo, é Jesus do início ao fim. Só muda o tempo, o modo. Hoje usamos celular, antigamente era outra forma. Mas é Jesus. Então, o que o inferno vai fazer? Vai olhar para mim, para você, vai batalhar contra. É lógico, né? Ele vai fazer reuniões, se organizando para acabar com a tua vida. E a gente tem que ser essa pessoa mesmo de incomodar o inferno, gente. A gente tem que ter uma vida que incomode, que irrite o diabo. O diabo tem que olhar para mim, para você, até o seu jeito de andar é irritante. Ele olha para você, até o jeito que tu pega na xícara para tomar um café, irrita ele. Porque tudo em nós tem que irritar o inferno.
Porque qual é o nosso problema? Muitos de nós não estamos fazendo nada de contra Deus, mas também não estamos incomodando o inferno. Aí sabe o que acontece? Uma pessoa posicionada, ela incomoda mais o inferno do que uma igreja cheia de crente parado. Aí está o perigo. Porque quem nós somos nessa história? Estamos de fato indo na contramão da agenda do inferno? Ou estamos simplesmente parados na correnteza vendo a água passar? Porque vai ter prejuízo, né? João Batista teve os seus. E quais são os prejuízos que eu e você estamos dispostos a suportar? São coisas que eu anotei aqui, coisas que acontecem comigo e com você, que o inferno quer calar a gente, como tentou com os homens da palavra. Primeira coisa que o inferno vai tentar usar contra nós: medo, insegurança, que é uma coisa que rouba a nossa paz. Esse problema tem calado muitas pessoas. Muitos de nós já tivemos oportunidades de falar do nome de Jesus para várias pessoas, e por causa do medo, a insegurança, meu Deus, será que é o lugar? Será que eu vou perder minha amizade? Será que eu não vou ser chato? Aí, às vezes, o medo dessa insegurança faz com que a gente não fale nada, e aí passou a oportunidade. Eu lembro de um dia que a gente estava viajando para São Paulo, eu morava em Pernambuco nessa época. Aí Congonhas é um aeroporto muito ruim assim de pousar, né? Não sei se vocês conhecem. E, inclusive, a gente perdeu um amigo em Congonhas quando caiu um avião que passou direto lá, caiu direto no tanque lá e todos morreram. Tinha um amigo nosso naquele voo. Então, sempre que eu descia em Congonhas, eu ficava assim. A gente passa do lado da janela dos prédios, assim, cara. A gente, né, muito ruinzinho, assim. E a gente foi descer ali, o avião desceu. Chegou no chão assim, subiu de novo. Falei, meu Deus, é agora, né? E aí ficou aquele silêncio no avião, e o avião ficou rodando. Cara, meu Deus do céu, não vai descer. E o miserável do piloto não falava nada. Eu acho que até ele estava desesperado. Esse foi o pior da história. Se o piloto falasse, gente, eu esqueci de pegar meu pente lá no Pernambuco, eu vou voltar lá rapidinho. Sei lá, ele podia inventar uma história, não falou nada. Aí ficou aquela tensão. Aí dentro de mim ficou assim, vá lá, pega o telefone da aeromoça e manda todo mundo citar Jesus, vão todos morrer. A primeira coisa que passa na cabeça de um evangelista é isso, né? Cata o microfone da aeromoça e fala assim, vão todos se arrepender que o avião vai cair, não tem mais chance, Jesus está voltando. E ficou aquela coisa em mim, cara, e eu fiquei com medo, falei, meu Deus do céu, eu não vou falar não. Vai que a gente me joga daqui, faz alguma coisa. Olha o medo, olha a insegurança. Ainda bem que isso faz, no mínimo, 16 anos que aconteceu isso. Eu já consegui melhorar um pouquinho. Se fosse hoje, eu ia ter coragem. Hoje eu ia subir e falar assim, bora, negada, vamos aceitar Jesus. Que o negócio está pegando aqui, dá tempo. Levanta a mãozinha, fecha o olho e vamos orar. Nos próximos segundos a gente vai ver o Senhor Jesus. Aí eu fiquei sentado, não me movi. Aí quando o avião voltou, estou vivo, né, gente? Então, né, não aconteceu nada, né? Aí o avião desceu, cara, aquele silêncio, todo mundo assim. Aí dá aquele barulhão horrível, né? Quando desce assim, tudo balança. Aí quando ele freou que o avião assim, todo mundo se olhou. Começou a gritar assim, bater palma, e aquele momento de celebração da vida, assim. Foi incrível, assim, foi muito doido. E eu com aquela cara de taxa assim. Podia ter falado, podia ter levado Jesus, podia ter feito um monte de coisa. Fui envergonhado, me sentindo assim, a pior coisa do universo. Porque nós carregamos, gente, a palavra do Senhor. A gente carrega o antídoto da condenação eterna do ser humano. E a gente não está fazendo nada, não está entregando para ninguém. Esse é o problema. Primeiro, por causa da insegurança. Aí, olha aqui, três versículos que fala sobre medo e insegurança que você podemos resolver. Abre lá, Salmos 34 e 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus. Se você tem algum medo, busca o Senhor. Fala para Ele o seu medo. Qual é o seu medo? Meu medo é de fazer isso e faltar aquilo.
Meu medo é de me entregar demais e alguma coisa acontecer. Meu medo é isso e aquilo. Bota na mão de Deus. Ele vai livrar você dos seus temores. Você acredita nisso, amém? Segundo versículo, Salmos 56, 3. Quando eu estiver com medo, vou sair gritando pela rua. Quando eu estiver com medo, colocarei no meu status, com medo. Tem gente que fiar em Deus é se agarrar na palavra que você já tem do Senhor. Olha aqui para fechar o medo. 2 Timóteo 1:7. Aqui já é uma sacudida em mim e você, olha aqui. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e domínio próprio. O espírito que habita em você e em mim é um espírito de poder. Poder para quê? Para não fazer nada? Então não precisa de poder. Poder para quê? É para realizar. Por que nós não estamos realizando? Porque nós não acreditamos o bastante no poder que nós carregamos. Eu e você temos poder, gente. Não é nosso, mas é dado por Deus. É um espírito que está em nós. Poder de amor, mas o poder também não é para matar os outros. Poder não é para fazer mal para ninguém. Não é para pisar na cabeça do outro. Não é para quem me viu passar na prova e não me ajudou. O poder é amor e domínio próprio. Por quê? Uma pessoa sem domínio próprio com poder é um perigo, né? Então, vê que é tudo amarradinho já, para a gente não se perder. Deus não quer que você se perca com esses dons extraordinários que Ele te deu. Porque a gente pode se perder no orgulho, se perder, sei lá, em qualquer área da vida. Mas Ele já te deu domínio próprio para você ficar bem bonitinho aonde tu tem que estar. Então, o medo já está resolvido. Amém, gente? Amém? Dá um amém bem forte aí para eu ficar sem medo, né? Porque eu posso ficar com medo de você ter medo. Aí vai ficar ruim, né? Imagina nós ir embora daqui, eu vou para cá assim, será que o povo perdeu o medo mesmo? Eu vou ficar assim, né? Aí vai ficar ruim para mim. Outra coisa que paralisa a minha vida e a sua vida é o pecado, né, gente? Bota lá, 1 Tessalonicenses 5:22. Muito conhecido. Afastem-se de quase todos. Afastem-se de alguns. Não. Afastem-se de todo tipo de mal. Nós que já somos amadurecidos, senhoras e senhores, nós temos que lembrar que nós temos outras prioridades. Uma das nossas prioridades é se afastar de todo tipo de mal. Não é de alguns. E às vezes tem um monte de elementos que nos levam a fazer coisas que não agradam ao Senhor. E nós não abrimos mão disso. Deus está falando assim, se afastar é ter um movimento contrário. Não, mas tá aqui, mas eu sou forte, está aqui, mas eu não mexo. Não, gente, é não estar perto. Porque senão o pecado vai entrar. Nós que carregamos a resposta do céu para a terra, não podemos nos permitir viver uma vida na beira do abismo. Até quando tu vai ficar assim, andando na beirinha. Sempre na beira do abismo. De vez em quando dá uma escorregada. Por quê? Por que viver essa vida? Por que não sai desse lugar e vive uma vida estável? De renúncia. Mas eu não consigo. Eu sou muito fraco. Mas eu também sou fraco. Só que eu escolho estar longe do mal. Porque se eu estar perto do mal, eu caio igualzinho você. Essa é a diferença. A diferença é, mas o pastor é super santo, ele consegue ficar uma semana sem pecar. Não, gente, não existe isso não. É só escolha. Quanto mais longe do mal, menor é a chance de eu cair com ele. Porque quanto mais perto do mal, mais fácil vai ser a chance da gente se envolver. A nossa natureza já é tendenciosa a isso. Então não é porque eu tenho um curso, não é porque eu tenho uma... Não, gente, não existe, não tem nada a ver. Eu e você precisamos organizar as nossas prioridades, senhoras e senhores. Porque senão a gente não vai aprender a se afastar do mal. Alguns pecados, né, não são por fraqueza. Alguns pecados que eu e você estamos cometendo é por falta de prioridade. Às vezes tu está sentando numa mesa de fofoca e você está ali escutando, tu nem gosta, mas é teu amigo e tu fica ali, aí eles dão uma risada, você dá uma risada amarela também, só para não perder a amizade.
Mas se aquele ambiente não é seu, sai dali, é prioridade. Cara, eu não vou gastar o meu tempo tão precioso com esse tipo de gente. Então eu vou me afastar. Mas não, vou perder a amizade, vou perder a conexão, vou perder não sei o quê. Gente, então convida a gente. Vamos sair desse ambiente ruim que a gente está criando nessa mesa. Vamos falar de Jesus? Começa a implantar Jesus nessas coisas. Se você não quer perder um amigo. Mas qual é o nosso problema? Não é fraqueza, é prioridade. Se você priorizar as coisas certas, eu e você vamos conseguir ficar bem longinho do mal. E por último, alianças erradas, que tem muito sentido, né? As alianças erradas têm nos afastado do propósito do Senhor. Abre lá 1 Coríntios 15, 33, outro versículo. Estou no último tópico aqui, se o Alho não quiser subir, eu só o violão já para ir me ajudando. Alianças erradas, olha. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons. Eu acabei de falar isso, né, gente? Você é uma pessoa excelente, tá? Eu amo você, você é uma fofura de Jesus. Mas se você ficar andando com gente torta, você vai ficar torto igual ele. Não tem jeito. Tu é lindo. Olha para alguém que fala assim, ó, nossa, você é lindo, parabéns. Mas se você continuar andando com essa pessoa, tu vai ficar feio igual ela. Fala para ela, me ajuda a profetizar aí. Tu vai ficar ridículo, feio, todo troncho, quando fala lá em Recife, né? Todo troncho. Todo errado. Gente, quem sabe eu estou pregando aqui ó, um tempão, é só isso aqui. Eu poderia ficar só aqui. É o Espírito Santo preocupado com a igreja dele. Que a gente se posicionar diante do Senhor. Pessoas que não estão fazendo bem para nós, relacionamentos tóxicos, que estão nos puxando para um lugar diferente do propósito que o Senhor tem para a nossa vida, para o nosso casamento, para as nossas finanças. Meu pai sempre falou uma frase, meu pai é um filósofo, gente. Meu pai sempre falou assim, ó, galinha que acompanha pato, morre afogado. Ele sempre falou isso para mim. Ele fala assim, Júnior, isso aí não é companhia para você, cara. Não tem nada contra eles. Mas, se você andar com eles, você vai morrer afogado. Ele sempre falou isso. Em todos os aspectos. Até, gente, né, em nível, né? Às vezes tu tem um amigo que vai num restaurante mais caro que tu, aí você vai junto, aí você se lasca todo e ele está dando risada. Que para ele, pagar R$200 num prato é nada. Para mim, duzentão é meu aniversário de casamento, anual. O resto é só a coxinha no podrão ali na esquina. Eu sou uma galinha ainda, não sou pato, não sei nadar. Tá entendendo? E às vezes a gente está vivendo uma vida de vício, lascada, porque a gente está acompanhando pessoas que não estão no nosso nível, na nossa frequência. Aí a gente escuta hoje o mundo falando o contrário. Você tem que andar com águias, você tem que voar alto, e não sei o que lá, mas tu não tem nem pena ainda. Se tu se jogar lá de cima com a água, tu vai morrer. Então espera desenvolver, entenda o tempo. Porque se você não entender o tempo, tu nunca vai conseguir voar, porque nem pena tu tem ainda. Às vezes a gente quer bater um voo alto, que a nossa asinha é pequenininha para voo baixo, e amém por isso. Glória a Deus pela minha asa, Senhor. Obrigado, estou aqui fazendo o que eu preciso fazer. E amém. Ser grato pelo que tem, e não necessitado pelo que não tem. Aí que tá, é uma diferença de vida, né? Abra lá Provérbios 22 e 24. Olha aqui, ó, 22, 24 e 25. Olha lá. Não se associe com quem vive de mau humor. Olha para alguém do teu lado e vê se essa pessoa está carrancuda. Olha rapidinho, antes que ela mude a cara. Que vai que ela estava e na hora que tu vai ver, ela vai dar um sorriso feio assim, fake. Que tem gente que vive carrancudo, tem uma raiva disso. Eu trabalhava numa empresa que tinha um amigo que era de São Paulo, eu conheci ele lá em São Bento. E eu que fui receber ele na empresa e tal. Eu sou meio sorridentezão assim, né? Aí ele botou um apelido lá, João Sorrisão. Que eu vivia rindo, cara. Porque a gente precisa ser essa pessoa, gente. Sabia que o sorriso, ele contagia igual o bocejo? Sabe quando você assim, um monte de gente fala, né? Mas se você andar sorrindo, eu duvido, se você olhar para alguém na rua que tu não conhece, tu olhar e fazer assim, ó, dá um sorrisão, eu duvido se ela não vai sorrir para você. Por mais carrancudo que ela esteja.
Porque nós somos filhos de Deus, gente, do dono do ouro e da prata, do Criador dos céus e do universo. Nós somos herdeiros das riquezas celestiais, co-herdeiros com Cristo. Olha tantos bens que nós temos. E é para a gente andar para baixo, carrancudo, com um cara de brabo e toda a vida azedo. Para quê? Aqui, ó, eu não vou andar mais contigo se tu ficar assim. Eu não quero também. Tu se arruma a tua cara. Tá comigo aí, amém? Ó, não se associe com quem vive de mau humor. Deus está falando para eu não me associar contigo se você ficar com essa cara feia tua aí. Tu se arruma. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Ó os nervosinhos de plantão. Hoje de manhã, um rapaz aqui nos Alfas deu um testemunho. Quem estava saindo com o carro para vir para o café, ele só deu e passou um carro muito rápido no estacionamento, numa velocidade que não é normal dentro de um estacionamento. E esse cara passou xingando ele. O cara estava todo errado. Aí ele falou assim, ó, pastor, eu tive que respirar. E eu deixei ele falar e deixei ele embora e vim porque eu estava vindo para um negócio aqui de Deus, então eu não queria já começar pecando no meu dia, porque eu ia me estressar. Então é isso, gente. Eu duvido se esse cara, depois quando caiu em si, eu duvido quando ele se vê no estacionamento, ele não vai ficar, o cara não, olha a coisa errada que eu fiz no estacionamento e ele nem brigou comigo. É isso. Vamos lá, 23. Do contrário, ó, se você andar com esse tipo de gente, você vai acabar imitando a conduta e cairá em uma armadilha mortal. Ó o perigo. Quantos de nós estamos presos em algumas armadilhas? Presos, sabe aquela amizade que não presta para nós? E a gente se sente preso nela. Tu já teve esse tipo de amizade? Que parece assim que a pessoa grudou em você, que tudo que ela vai, ela te chama, se tu não for, ela fica triste. Se você sair sozinho, tu não pode, tu tem que chamar. Se você sair com outro amigo, a pessoa, tá saindo com outro amigo, tá trocando as amizades. Aquela coisa ciumenta, aquela coisa chata, que não deixa a gente fazer nada sozinho. Isso é armadilha, gente. Essas coisas são sinais de armadilha mortal. De pessoas que não eram para a gente estar andando. Mas a gente é tão difícil sair desse cerco, né? Por que vamos voltar um pouco à vida, lá na adolescência? Por que às vezes a gente via amigos nossos andando com a galerinha que usava as coisinhas lá, aí de repente aquele teu amigozão, assim, pá, ele já não anda mais contigo, tá andando com outra galerinha, aí já está fazendo um monte de coisa, e você vê que você conhece, tu sabe que tem um interior bom, mas aí tu vê que ele está preso naquelas coisas, porque é isso aqui, gente, é espiritual. Amizades são laços que a gente faz na vida espiritual também, e se eu e você nos aliarmos a pessoas erradas, nós vamos ficar presos a elas. Mas em nome de Jesus, Deus está nos avisando, eu tenho uma mensagem poderosa na tua vida, e você é o sal da terra, é a luz do mundo, que vai brilhar em Blumenau, levando o nome de Jesus, e você precisa ter coragem para viver essa vida. Eu e você temos isso a fazer, e para a gente não se calar, porque o inferno quer nos calar, o diabo quer calar a gente, com medo, insegurança, com a condenação do pecado, e também com as amizadezinhas do inferno, né? Com os amiguinhos de Satanás que a gente anda. Tem que cuidar, gente. E às vezes são pessoas até que estão na igreja, né? Mas amém, eles vão ser transformados em nome de Jesus. Daqui a pouco Jesus pega eles e diz, nossa, tá tudo errado minha vida, vou arrumar. Daqui a pouco vamos ter paciência, amor, vamos cuidando, não tem problema não, deixa pertinho de nós. Mas uma coisa está perto, uma coisa tu está andando junto, tu está dividindo mesa, intimidade, a sua casa. Cuida com isso, porque senão você vai ser paralisado. Aí tu vai ficar igual. Está aqui, ó. Se você andar, você vai acabar imitando. Aí a pessoa anda assim, ó, e você é todo retinho. Do nada você está assim também.